Olá, meu nome é Lucas. Gostaria de estar passando algo que Deus compartilhou comigo e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, amém? Gostaria de estar lendo Amós 7, do 10 ao 13, que diz assim: Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do seu reino. Algo que eu queria só compartilhar com vocês é só o capítulo 13, que diz assim: Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. E quando eu estava lendo isso, algo pulou muito forte, essa palavra pulou muito forte no meu coração, porque se nós formos ver o que significa Betel, Betel, a primeira vez que Betel é falado na Bíblia, é lá em Gênesis 28, do 10 ao 21, que é a história de quando Jacó está fugindo de Esaú, seu irmão. E nessa fuga ele dorme de cansado, ele se deita sobre uma pedra e dorme. E enquanto ele está dormindo, o Senhor aparece para ele em sonho, fala com ele, e quando ele acorda, ele fala, no versículo 16 do capítulo 28 de Gênesis: Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é o lugar, não é outro, senão a casa do Senhor. Esta é a porta dos céus. Então quer dizer, ele se encontrou com Jacó. Jacó teve uma visão do Senhor, teve um sonho do Senhor. E naquele momento em que ele proferiu essas palavras, logo após que acordou, quando ele proferiu essas palavras, que o Senhor estava naquele lugar, temível era aquele lugar, porque era a casa do Senhor e a porta do céu, naquele momento, e no versículo 19 do mesmo capítulo, diz: E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade antes se chamava Luz. E Betel significa casa de Deus. Então, o que significa Betel? Betel significa casa de Deus. No hebraico significa casa de Deus. E em Amós 7, 13 diz: Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Sabe, foi um sacerdote que disse isso a um profeta. Foi o sacerdote de Betel, Amazias, disse ao profeta: Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo de Deus, do reino. Então, o que nós podemos entender daqui? O que Deus falou comigo sobre esse versículo? Houve uma mudança de mentalidade. Houve uma mudança, porque Betel significa casa de Deus. E naquele momento, no reinado de Jeroboão, quando Israel já se tinha se tornado uma nação, o povo esqueceu o sentido, o significado daquela cidade. O sentido e o significado daquele local. Aquilo que era a casa de Deus,
aquilo que era morada de Deus, aquilo que era templo do Espírito, aonde ficava o santuário de Deus, aonde Deus habitava, onde era a casa de Deus, se tornou santuário do rei e templo do rei. Aquilo que era espiritual, aquilo que era divino, aquilo que era casa de Deus, se tornou casa de homem. Aquilo que era casa de Deus se tornou casa de homem. Então o que nós podemos tirar daqui? Quantas vezes nós temos colocado, nós temos feito da casa de Deus a casa do homem. E o interessante é no Novo Testamento, a casa de Deus somos nós. A casa de Deus, nós podemos entender que a casa de Deus somos nós, porque Ele veio tabernacular com a gente, Ele montou o tabernáculo dele, o Espírito Santo mora em nós. A palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo templo do Espírito Santo, é casa de Deus. Sendo casa de Deus, podemos colocar aqui é Betel. E quantas vezes nós esquecemos que somos templo do Espírito Santo, que somos casa de Deus? Quantas vezes nós temos feito da casa de Deus santuário do rei e templo do rei? São nossos, em vez de ser santuário de Deus, em vez de ser templo do reino dos céus, nós temos feito do nosso corpo o nosso santuário, o nosso próprio santuário, para o nosso próprio egoísmo. E templo, o meu templo. Então posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então, que nós venhamos entender que nós somos a casa de Deus, que nós somos o Betel desse novo tempo, da nova aliança. Nós somos o Betel dessa nova aliança. E nós, como Betel, como casa de Deus, nós temos que lembrar que Deus habita em nós. E quando Deus habita em nós, a casa é dele, então Ele faz o que Ele quiser com essa casa. Que Deus te abençoe e que nós venhamos ficar com essa palavra no nosso coração, que nós somos casa de Deus, e como casa de Deus, como Betel de Deus, a casa é dele, e Ele sabe o que Ele vai fazer com a gente. Que Deus abençoe a sua vida.